Olá, amada. Muito bom estar novamente com você. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de cura da alma, cura das emoções. Eu quero orar com você agora. Pai, te exaltamos e te invocamos e pedimos tua presença. Pedimos a tua glória, porque entramos confiadamente, Senhor, ao trono da graça, pelo sangue de Jesus. E nós te honramos, papai. Nós declaramos que haverá libertação divina. Nós declaramos, Senhor, que as curas virão, que haverá libertação, Senhor, sobrenatural sobre a vida de cada uma das minhas irmãs que estão, Senhor, estudando esta palavra e colocando a sua alma, as suas emoções, a sua vida, o seu espírito diante de Ti para serem curadas, para serem restauradas, Pai. Senhor, toda demanda diabólica contra a vida dessa minha irmã, eu ordeno agora que vá embora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e chamo agora, Senhor, o seu favor, que se manifeste em nós, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Eu quero ler com você Salmo 147, verso 3. Eu vou ler na Bíblia Amplificada. Diz assim: só Ele cura os de coração partido e cuida de suas feridas, curando suas dores e tristezas. Nós vimos anteriormente que para nós conhecermos e fortalecermos o nosso mundo interior, é necessário nós estarmos descobrindo a história da nossa família, estarmos detectando os problemas que houveram, estarmos montando um quebra-cabeça, descobrindo a nós mesmas dentro do nosso contexto familiar, do ambiente que a gente viveu. E com isso nós vamos estar descobrindo as imperfeições em nosso caráter, imperfeições na nossa vida, na nossa alma. E nós vamos estar colocando isso tudo diante do Senhor. Temos já colocado isso desde que nós iniciamos e hoje vamos dar continuidade, vamos ver um pouquinho sobre o mundo, nosso tempo de infância, nosso tempo de adolescência e até mesmo da idade adulta. E nós sabemos que essas influências no ambiente que nós estivemos, as experiências vividas, tudo quanto entrou na nossa formação pode ter nos machucado, nos ferido. Então nós vemos que quando nós nos submetemos tudo isso a Deus e a sua palavra, e através do poder do Espírito Santo que está em nós, Ele vai fazer algo tremendo, vai dar uma assistência e vai estar nos curando e nos livrando de todo o conflito. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia buscando psicólogos e psiquiatras e, enfim, por quê? Para encontrarem alívio. Então nós vemos porque percebem a necessidade de estarem restaurando sua alma, de estarem querendo novamente buscar uma ajuda. Por quê? Porque estão sentindo essa perseguição em suas vidas emocionais. Nós temos uma perseguição satânica contra as nossas vidas. A palavra de Deus deixa claro para nós que nós temos um inimigo real e esse inimigo, ele tenta nos ferir o tempo todo. E quando nós passamos por traumas, por dificuldades desde a concepção ou na infância, ele quer trazer de novo a nossa lembrança para nos ferir e para nos machucar. Então eu gostaria de falar um pouquinho desse período da infância. Quando você pensa em sua infância, vou fazer uma pergunta para você pensar sobre isso. Qual memória vem à tua mente? O que você pensa primeiro? O que vem primeiro à tua mente? Né? Como você sente em relação a essa memória? Então você pode pensar e descobrir alguma coisa que possa ter feito mal, ter ferido você. Por exemplo, você teve um pai ausente? Você teve uma mãe que não conseguia passar amor para você?
Você se lembra de ter sido criticada? Nesse período da infância, você consegue entender se teve insegurança? Houve solidão? Houve a falta de compreensão? Teve preferência dos pais por outros filhos e que você achou que não davam atenção suficiente para você? Houve abuso sexual da parte dos pais, ou de irmãos, ou de alguém? Tinha medo do pai ou da mãe? Palavras de maldições dos pais, dos avós, dos tios? Teve enfermidades físicas? E na escola? Houve rejeição da parte dos professores? Houve bullying? Os colegas de que te chamavam? De gorda, de feia ou de magra? Você era muito chorona? Então, todas essas coisas que a gente para analisar, para repensar, e a gente vai descobrindo certas coisas na nossa vida, e com isso nós vamos trazer a luz da Palavra de Deus no poder do Espírito Santo para a nossa cura. Na adolescência também. A garota na adolescência, ela se vê frente a frente com momentos de tentação, de solidão. Ela vai precisar enfrentar tudo isso. E aqui, então, pode se tornar uma guerra tremenda com os vínculos do passado. Tentarão amedrontar a garota, tentarão amedrontar a sua vida, tanto de amizade como dentro do lar. Então, nessa fase da vida, pode ter já traumas, até mesmo da infância, sendo trazidas para a adolescência. Os traumas que os pais também trazem para a família, os pais trazem para nós. E dentro disso, esses traumas, você sentiu que estava em cima de você? Sabemos que eles também sofreram. Estava lá o peso do que eles queriam ser e que não conseguiram, e daí queriam que você fosse. Estava lá um pai general, um cobrador inveterado da perfeição, ou uma mãe viciada, ou um pai viciado, uma situação financeira deficiente. Havia lá desprezo, havia lá rejeição de colegas na escola, havia rejeição dos professores, havia apelidos. Você não gostava do seu nome? Você não gostava de si mesma? Estava lá a deficiência física, o vício na sua vida. Esteve lá a vida sexual com os namorados? Houve discriminação de qualquer natureza? Havia em você o isolamento e o silêncio? O sentir-se feia, o cabelo feio, o nariz grande, as orelhas enormes, dentuça? Estava lá a dificuldade para se expressar? A dificuldade para dizer não? A dificuldade para coordenar as ideias? Sempre mal-humorada? Ou você tinha sempre o coração apertado? Ou você se sentia sempre repreendida quando você não fazia coisa errada? Apanhava pela culpa dos irmãos? Houve espancamentos? Vergonha? Passou por grandes perdas? O que eu quero dizer com tudo isso, amada, é que existem feridas que não se revelam por uma dor real, consciente. Mas essa dor, ela pode vir até mesmo como um sintoma, com um reflexo condicionado, com reações de comportamentos. E esses sintomas exigem a necessidade de se fechar a porta para aquilo que trouxe o problema e consertarmos aquilo que marcou o nosso passado. Existem inimigos externos. A Bíblia fala para nós que esses inimigos externos são Satanás e seus demônios. Mas quando estamos cheios de problemas,
passamos a ter um outro inimigo e este fica dentro do nosso interior, que podemos chamar de inimigo interno. O desafio para nós é vencermos este inimigo interno. Precisamos estar nos conhecendo interiormente. Precisamos saber o que realmente está em nosso espírito e em nossa alma. Os inimigos externos são derrotados, nós mandamos sair em nome de Jesus. E eles não terão autoridade, a não ser que a gente dê brecha, dê direito legal para eles. Mas os inimigos internos, eles poderão ter entrado mesmo sem a nossa consciência. E estes precisarão ser derrotados através da palavra de Deus, da cura interior, da renúncia e da libertação no nome de Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 1, no verso 21, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, o que nós precisamos reconhecer aqui é que nossa alma poderá estar com muitos problemas, com coisas impuras. Nós adquirimos hábitos e comportamentos que precisamos mudá-los. Vamos ver sobre o mundo dos pensamentos, o mundo das emoções e o mundo da vontade, que são onde estão sediados nossa alma. O mundo dos pensamentos. O homem natural não está com seus pensamentos dentro dos padrões da palavra de Deus. E, portanto, mesmo tornando-se recriado pelo Espírito, a mente não é renovada automaticamente, o que significa que a mente permanece acessível às suas memórias, à programação que já estava lá. E nós precisamos reprogramar as nossas memórias, a nossa mente, através da palavra de Deus. Isaías 26:3, ele nos promete: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, ao expormos a nossa mente à palavra de Deus, o Espírito Santo traz a revelação para nós discernirmos o que está errado em nossos pensamentos. Por exemplo, uma mente que se deixa levar por qualquer pensamento corre o perigo de ter pensamentos vindo do lado de fora para dentro, de ter pensamentos colocados por Satanás. Ele traz informações e muitos de nós não sabemos que esses pensamentos do lado de fora que estão vindo de Satanás, porque Satanás sempre fala na primeira pessoa. Então a gente pensa que nós é que estamos pensando. E Satanás ele coloca assim: eu não consigo mais amar minha mãe, eu não consigo mais amar meu pai, eu não sinto vontade de perdoar, eu não me amo. Então essas distorções colocadas na mente e nas emoções mostram que uma mente vazia, ela deixa-se levar por esses pensamentos estranhos, dando fácil acesso para a penetração de aprisionamentos na alma. Então, nós precisamos analisar, raciocinar e com isso nós podemos escolher no que pensar. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele colocou o raciocínio dentro de nós e nós vamos decidir o que nós pensamos. E esses pensamentos que entram sem serem convidados, aqueles que invadem a nossa mente, alheios à nossa vontade, precisam ser retirados imediatamente, pois se permitirmos que permaneçam, eles tentarão nos dominar, penetrando em nossas emoções, nos machucando, nos ferindo e então atingindo a nossa vontade. Vamos ver um pouquinho do mundo das emoções. Nessa viagem que nós estamos fazendo, do passado para um autorreconhecimento, você tem conseguido ver suas feridas? Seu passado em família, seus relacionamentos de amizades que podem ter sido destruídos com a indiferença de alguém, com o desprezo de outros ou até mesmo seu autodesprezo, ou com traição, com rejeição.
As emoções, elas são alvo constante dos bombardeios inimigos para ferir, ferir e ferir. Quando você é ferido por golpes terríveis, as feridas são abertas e quando não há restauração das suas emoções e libertação dos intrusos, você se torna prisioneiro da mágoa. E o que é mágoa? É tudo quanto fere o meu eu, tudo que causa mal-estar físico e emocional. Este sentimento dá lugar à quebra de comunhão nos relacionamentos. Quando você é ferida, pode parecer aparentemente sem problemas, mas a perda, a ferida, acalentada, acariciada, em banho-maria, lembrada, relembrada, começa a manifestar sinais ao expressar reações negativas como silêncio, um silêncio vingativo, respostas ríspidas, grosseira, isolamento, agressões verbais ou físicas. Você já se pegou fazendo as mesmas coisas que sua mãe ou seu pai faziam e você dizia, quando eu me casar, nunca vou fazer isso com meus filhos. E de repente você se vê fazendo as mesmas coisas hoje? Em todas essas atitudes recebidas, surgiu daí a raiz da amargura, conforme Hebreus 12:15 fala. Tende cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação em você e por ela você contamine a muitos. Aqui o texto fala de que ninguém se prive da graça de Deus. Isso é muito sério. Como você tem estado em relação a alguém? Eu não estou dizendo que a pessoa não te feriu, mas eu estou falando de como você tem reagido a essas feridas, esse ressentimento, essa mágoa. Se nós nascemos de novo, se você nasceu de novo, o espírito teu, o homem espiritual em você, está direcionando sua vida. Mas cuidado com o homem natural. Nosso eu quer sempre voltar à tona. Então vamos ver como podemos perceber se estamos com raiz de amargura e se a árvore já criou raízes e já cresceu e já deu frutos. Além das reações negativas que começam a aparecer, também se manifestam enfermidades psicossomáticas, também a insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, taquicardia, aperto no peito, úlceras, doenças de pele e etc. A raiz de amargura ela é responsável também pela construção de paredes de isolamento, medo, desconfiança, ciúmes, um ciúmes possessivo, solidão, depressão, síndrome de pânico, trazendo também cegueira espiritual, também impedindo de agir com sabedoria, impedindo de ver-se a si mesmo, como de fato você é, e impedindo de ver como Deus te vê, e impedindo de você ver os outros como realmente são, e traz imaturidade emocional. Perceba qual o tipo de mágoa que pode estar havendo. Se você tem mágoa de si mesmo, os sintomas são sentimento de rejeição, de culpa, de inferioridade, autocompaixão, autodepreciação, indignidade, vergonha, ódio, podendo até levá-la a uma atitude extrema de suicídio. Se você tem mágoa dos outros, os sintomas são ressentimento, raiva, ódio, vingança. Se você tem mágoa de Deus, os sintomas são dúvidas, questionamentos, incredulidade, rebelião. Você duvidará da palavra de Deus e terminará em rebelião aberta contra Deus. Então, a prevenção contra tais sintomas é permanecer continuamente no espírito de perdão. Quando Satanás lhe vier a ferir, usando uma pessoa, não aceite. Libere imediatamente o perdão. Não veja a pessoa que a fere,
Veja Satanás usando a pessoa para lhe ferir. Lembra o que a palavra de Deus diz em Efésios 6,12? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus nos dá um ensino, um exemplo de vida tremendo. Quando nós nos sentimos rejeitados e desprezados, o que ele fez? Ele disse: Pai, perdoa-lhes o que fazem. Ele desprezou o desprezo de Satanás, mas ele amou os homens. Jesus foi traído por um amigo íntimo, que andava com ele, comia com ele, guardava o dinheiro dele. Jesus também foi rejeitado, o mais rejeitado e o mais desprezado de todos, acusado por estar expulsando demônios por Beelzebul, odiado por um ódio tão intenso que o levava à morte de cruz, esquecido, sozinho na cruz. E qual foi sua atitude? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos ver o mundo da vontade. Depois de analisarmos sobre o mundo dos pensamentos, o mundo das emoções, vamos ver o mundo da vontade. Dois são os caminhos, bem e o mal. Mas é com a vontade que nós vamos determinar qual o caminho que nós queremos seguir. O Senhor nos deu livre-arbítrio. E com isso Ele deixou-nos com capacidade para tomar decisões. Daí então vemos a estratégia de Satanás em aprisionar a mente, enfraquecer a vontade. Quando ele se infiltra na nossa mente, ele consegue atingir a nossa vontade. Quando você foi ferida nas emoções, Satanás tentou te aprisionar também na vontade, nas suas reações, nas suas atitudes, no seu querer. Jesus nos dá um exemplo de vida restaurada, renovada, sabendo quem ele era. Ele queria exercer a sua vontade com harmonia ao propósito divino, porque a vontade revela o caráter do homem. E ele declarou em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus tinha vontade? Sim. Qual era? Ele toma a sua própria vontade e a direciona para agradar ao Pai. Ele olha para dentro dele mesmo e gosta de quem ele é. E gosta do que vê e diz, vou agradar ao Pai. É através dessa graça e beleza de Deus para a sua vida que você também pode olhar para dentro de você mesmo e gostar de quem você é. Gostar do que você vê. Sua mente, sua vontade, suas emoções em equilíbrio. E você poderá dizer, eu sou. E eu quero fazer a vontade do Pai. Eu sei quem eu sou e eu quero obedecer ao Pai. Você agora pode descobrir e decidir por quem você é e gostar de você mesma. Jesus olhou para si mesmo e disse, após multiplicar os pães, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele sai fazendo coisas e as aptidões vão surgindo e ele vai tomando decisões, declarando quem ele é. Ele abre os olhos de um cego e ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele vai estabelecendo uma relação de quem ele é com aquilo que ele faz. E vai ajudando a discernir realmente quem ele é. E aquilo que você faz vai ajudar a você discernir quem você é. A decisão é sua. Você quer se conhecer? Você quer ser livre? Você quer a sua mente, sua vontade, as suas emoções estarem livres desse aprisionamento? Deus quer a salvação da nossa vontade. Sabe por quê? Porque com ela livre, nós poderemos decidir qual o caminho a seguir. Nosso inconsciente é um reservatório de experiências passadas, armazenadas, onde o inimigo tenta trazer à tona para que essas coisas venham
e venham nos atingir, venham nos machucar, que faça com que o nosso comportamento não seja o que Deus quer que nós tenhamos. Ele vem com uma guerra declarada e nós precisamos de uma vontade purificada, onde estão 3 áreas que podem contaminar a nossa vontade. Quando eu uso o meu querer e faço coisas que desagradam a Deus. Quando uso o meu gosto, o que eu gosto, e eu gosto de coisas que Deus odeia. Quando eu uso o meu crer e coloco minha fé em alguma coisa que não é verdade. A palavra de Deus nos alerta em 1 Coríntios 10:31, que diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na vida de Jesus, nós vemos o seu exemplo. Agora em sua fase adulta, e convém lembrar que Jesus estava aqui na terra como homem. Ele não veio como Deus, ele era igual a mim e a você. Ele veio como homem. E ele começa o seu ministério no meio de uma região de operários, no meio de gente deformada, gente enferma de 12 anos, 32 anos, 38 anos, gente oprimida, gente cega fisicamente, mas também cega espiritualmente. E ele tem os seus amigos, pescadores, eles eram considerados os marginais da terra. Ele não se destacou socialmente na parte da teologia. O Sinédrio jamais deu uma carteirinha para ele. O que ele precisou fazer foi chorar, suar sangue diante de Deus nas suas orações e passar pela morte mais vergonhosa da época, que era a morte de cruz. Mas ele vence o mundo, ele vence a carne, ele vence a Satanás. Como? Na sua vida, seu espírito, a sua alma, tudo que ele tinha, as suas emoções, seus pensamentos, a sua vontade depositadas nas mãos do Pai. E ele nem tentou fugir dos caminhos que poderiam feri-lo, mas ao contrário, ele enfrentou tudo. Ele enfrentou a morte de cruz com o pecado dele. Ele foi feito pecado com o meu pecado, com o seu pecado. Foi na cruz. Ele levou. Jesus não tinha cruz. A cruz era nossa, era minha, era sua. E lá a palavra de Deus diz que ele levou a doença no próprio corpo dele. Ele levou a minha doença, a sua doença. Ele levou a nossa enfermidade. E eu quero orar com você agora. Quero que você coloque diante do Senhor tudo isso que você tem passado, tudo isso que você passou. E que você saiba da tua condição. Você é filha. E a tua posição, você está redimida em Cristo, assentada nas regiões celestes, e que você possa tomar posse disso. E eu quero orar com você agora. Quero deixar essa oração para que você possa até estar repetindo depois. Mas eu quero convidar você a apagar essas memórias do passado. Jesus, ele estava ali. Ele se tornou o que você era para que você se torne o que ele é hoje, Filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me exponho a Ti, para que o Teu amor derramado pelo Teu Espírito em meu coração inunde o meu ser inteiro. Quero que me perdoe pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções machucadas, por minha vontade aprisionada. E declaro agora que a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade não serão mais depósitos de Satanás, mas sim da Tua palavra. Pai, coloco agora diante de Ti também a minha infância, com todo tipo de trauma que possa ter havido, desde a solidão, a falta de amor de meus pais. Coloco, Senhor, também a minha adolescência, onde novos temores e inseguranças vieram fazer parte do meu dia a dia, quanto ao futuro, naquele abuso sexual, onde aquelas pessoas foram usadas por Satanás. Me banhe agora, Senhor, porque quero me imergir nas Tuas águas curadoras, saradoras, que a Tua palavra diz. Senhor Jesus, toca agora nas memórias da idade adulta, onde passei por novos temores, frustrações, mágoas, decepções, injustiças, traições. Derrama do Teu bálsamo, curando-me, Senhor, em Teu nome. E através dessa cura, eu posso depositar toda a ferida lá na cruz, porque eu Te aceito como meu substituto.
e declaro, Senhor Jesus, que o Senhor foi ferido em meu lugar e eu tomo posse agora da bênção e da cura da minha ferida na minha alma e expulso da minha mente, das minhas emoções, da minha vontade e tomo agora, Senhor, todas elas e levo à obediência de Jesus Cristo e me declaro lavada pelo sangue de Cristo. Amém. Quero abençoar a tua vida e declarar que todas as ações malignas de Satanás, através do sangue de Jesus, esteja agora sendo derramado sobre a tua cabeça até a planta dos seus pés e que você receba a purificação do Pai e seja confirmado o amor de Deus no teu coração e que haja o perdão das pessoas que te feriram. Eu quero lembrar você, use a peneira de Deus, Filipenses 4:8, que te ensinei na semana passada. É batalha espiritual na mente. Tudo começa na mente. E tome posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Até a próxima semana. Nós vamos continuar com o caminho da cura da alma. Que o Senhor proteja o teu coração e a tua alma. Amém. Deus te abençoe.